Nós vamos falar hoje sobre, deixa eu só pular esses aqui, nós vamos falar sobre doenças infecto-contagiosas, principalmente relacionadas ao fator saúde pública. São as doenças que a gente comumente vê na unidade de saúde, né? Essas doenças que nós vamos ficar mais a par, mais próximas delas. Esses slides aqui, vou voltar para depois dizer que eu estou pulando os slides, né? Não, tá aqui eles. Isso aqui, gente, é só um print da matriz curricular de vocês, que eu retirei, está disponível no site do CETEP, qualquer pessoa pode ter acesso. E eu trouxe que é para justamente tentar, eu vou dividir aqui com vocês essas lacunas aqui, esses espaços que estão descritos, devido aqui onde fala sobre os objetivos da disciplina, aqui onde eu estou passando o mouse. Aí eu queria vir aqui com vocês e dizer que apesar dos nossos encontros ter sido breves, né, 4 encontros praticamente, está aqui a disciplina total de 6 encontros, né, os 2 últimos aí é a avaliação de vocês, mas eu tentei enxugar ao máximo e trazer ao máximo aí, sem correria, sem ultrapassar, né, passar a carroça na frente dos bois, não é essa a intenção, muito pelo contrário, né, mas eu tentei sanar essas lacunas para que vocês não deixem de ver um ou outro conteúdo. Quando vocês lembrarem da disciplina de biossegurança, vocês vão associar a alguma coisa, se não todas as coisas que estão no inventário de vocês. Então, começando aqui, ó, identificar os agentes infecciosos associando a transmissão de doenças ao modo de vida da população. Nós vamos ver hoje, claro, nós não vamos ver todas as doenças, porque não dá tempo, né? Eu teria que ter uma matriz aí pelo menos 6 meses, e ainda não daria tempo. Imagine 4 encontros, né? Então, reconhecer as doenças infecciosas e infectocontagiosas e as cadeias de transmissão. Nós vamos falar sobre hanseníase, tuberculose, varíola, pólio, enfim, várias doenças aí, como é que acontece esse contágio. Conhecer as principais medidas para prevenir a disseminação de micro-organismos, evitando a cadeia epidemiológica das infecções, o que é que a gente precisa fazer para prevenir as doenças. Algumas a gente já sabe como é que faz, mas não realizamos, não fazemos, né? É aquela história, na prática a teoria é sempre outra, né? Identificar as formas de controle dos agentes, aplicar técnicas adequadas de manuseio e descarte de resíduos e fluidos biológicos, físicos, físico-químicos e radioativos, segundo as normas preconizadas pelos órgãos reguladores. Nós falamos sobre isso aqui na aula de ontem e na aula de anteontem também, sobre descarte de material, né, que eu bato aí na tecla, que é para vocês não esquecerem nunca mais disso. Em relação também à microbiologia e parasitologia, principais micro-organismos, características dos meios de transmissão, aí vamos ter os vírus, os fungos, as bactérias, que são as formas de transmissão que as doenças elas são proliferadas, né? Princípios gerais de biossegurança foi a primeira aula, vocês vão ver também que não está em ordem, né? Aqui vai muito de professor, varia muito. Eu montei todo o cronograma, não estabeleci essa ordem, mas não alterem nada, né? O importante é que vocês tenham visto alguma coisa relacionada ao tema, e aí com certeza vocês viram. Viram os EPIs, viram os EPCs, enfim, viram um monte de coisa, principalmente na nossa primeira aula aí. Prevenção de controle das infecções, conceitos de asepsia, antisepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, vocês viram também, acho que foi na primeira aula, quando eu falava sobre a autoclave, como eu falava o que é asepsia, o que é antisepsia, eu disse qual era a diferença de um, disse qual era a diferença do outro, falei sobre a importância de vocês higienizarem o material de vocês, cuidado com os perfuro-cortantes, principalmente o pessoal que gosta de fazer a unha, em locais que não sabe de onde vem os instrumentais, né? Uma dica, leve um instrumental de vocês, alicate, tesoura, enfim, falei sobre tudo isso. Gerenciamento do descarte de resíduos e fluidos, biológicos, físicos, químicos e radioativos, também falei. Falei sobre a higienização das mãos, disse que tinha um dia, gente, tem um dia mundial, conhecido mundialmente, que a gente comemora o dia da higienização das mãos, né? Falei disso também. Falei ontem, à noite inteira da aula de vocês, sobre a norma regulamentadora NR32, está aqui, onde a gente associou a norma a
as funções que o trabalho, que o empregador ele deve desenvolver para evitar aí os acidentes de trabalho, né? Vocês devem lembrar, com certeza. E falei dos acidentes biológicos, prevenção e principais condutas pós-exposição. Esse último tópico aqui é relacionado a, por exemplo, se vocês estiverem na prática de vocês e se furarem com agulha, não escondam isso do preceptor. Conta para o preceptor o que foi que aconteceu, que é para a gente tentar resolver o problema. Não vale a pena espremer o dedo, não vale a pena passar álcool e achar que está tudo bem, não. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lavar o local com água e sabão, e a segunda coisa, comunicar ao preceptor, que é para a gente poder iniciar aí um processo profilático, né? Falei sobre tudo isso. Então, olha, todo esse cronograma aí, ele faz parte do inventário de vocês, faz parte da matriz de vocês. Eu fiz um print e coloquei aqui. E tentei enxugar tudo isso nessas 4 aulas, e eu tenho quase certeza que eu consegui falar um pouquinho, pelo menos, de cada um deles. Então, aqui o tema da nossa aula de hoje, né, de agora, doenças infecto-contagiosas relacionadas à saúde pública, e aí vamos começar o nosso conteúdo. Eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, achei ele muito interessante. Quando eu estava estudando, fazendo meu curso técnico também, lá no ano de 2014, se eu não estou enganado, foi. Eu vi essa diferença aqui entre surto, epidemia, pandemia e endemia. E aí, quando eu li sobre pandemia, que é justamente isso que nós estamos vivendo agora, eu achei uma coisa completamente surreal, né? E eu fiquei imaginando, meu Deus, quando é que a gente vai passar por uma pandemia? Eu acho que nunca. Devido às normas sanitárias que nós temos, os órgãos fiscalizadores, devido à indústria farmacêutica, enfim, N coisas, né? Só que não esperava, não sabia que hoje, no ano de 2021, nós estaríamos enfrentando aí uma pandemia. Então, conceituando cada um deles, surto, ocorre um aumento no número de casos de uma doença em uma determinada região ou um bairro, por exemplo. Epidemia é a ocorrência de surtos em várias regiões, ou seja, não se limita a um bairro. Ela atinge diversas regiões, diversos bairros ou cidades. Pandemia é um conceito muito mais amplo, né? Atinge continentes, atinge o globo terrestre por completo. Ou seja, a gente está vivenciando a pandemia no Brasil, nos Estados Unidos e lá na Arábia, por tudo que é canto, né? Então, a doença, ela se estende, ela torna-se pandêmica. Endemia é quando a doença se manifesta com frequência e somente em uma determinada região. Vou dar um exemplo aqui para a endemia. Quem vai lá para a região do Amazonas tem que se vacinar, a região norte ali, tem que se vacinar contra a febre amarela, porque lá o índice de febre amarela, né, Professora, Oi? tem gente pedindo para entrar aí, para aceitar. Prontinho, aceitada. E aí, quem vai viajar lá para a região norte, Amazonas, Manaus, para aquele meio de mundo ali, tem que tomar a vacina da febre amarela antes de fazer a viagem. Eu vou dizer uma coisa, não é tomar um dia antes da viagem, não, porque, gente, o organismo ele precisa criar anticorpos. E não cria anticorpos da noite para o dia, não. Então, se você vai viajar a semana que vem, o interessante é que você procure a atenção básica para que você possa tomar a vacina pelo menos 20 dias antes da viagem, certo? É para quando você viajar, e chegar na região lá, o seu organismo ele ter anticorpos sobre uma determinada doença. No caso lá do Amazonas, é muita febre amarela, né? Prontinho, adicionar. Aqui, em relação à febre amarela, a primeira doença que nós vamos falar hoje, infecto-contagiosa. É uma doença infecciosa grave causada por um vírus e transmitida por um vetor. Vetores são mosquitos. Geralmente apresenta sintomas fracos, mas a doença pode evoluir para casos mais graves. Aí aqui eu trouxe alguns sintomas da febre amarela. Febre alta, dor muscular, náusea e vômitos, icterícia, que é a pele amarelada, região dessa parte do olho, a esclera, né, que é essa parte branquinha, fica amarelada também. Hemorragias, principalmente no trato intestinal, e insuficiência hepática renal. Insuficiência hepática, gente, é problema relacionado aí ao fígado. E renal, vocês sabem,
reduzidas, né? Há dois meios de transmissão da febre amarela, o meio silvestre e o urbano. Apesar desses ciclos serem diferentes, a febre amarela tem as mesmas características sob o ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico, ou seja, independente de como você veio se contaminar, a doença ela vai se manifestar da mesma forma no seu organismo, tem a mesma fisiopatologia, tem o mesmo vetor, né? O ciclo da doença, Professor, atualmente, o meu slide não tá pegando, não. Direito, não. Tá bem pequenininho, eu já apertei, sabe? Não tá aparecendo. mais alguém com problema no slide, vou tentar só dar um zoom aqui para ver se melhora. Tem que dar Melhorou? zoom, ela pode dar zoom, normal. Ela mesma. Melhorou? Tá normal. O meu também tá normal. O meu também. Normal aqui. Celular. Eu dei um zoom aqui, gente, não dá para dar mais zoom não, porque senão... Ou ela saia e entra de novo. Às vezes Isso, não. tente. Sai, Então, vou entra de sair novo. aqui e vou entrar. Obrigado. Por nada. O ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio do vetor, mosquito do gênero Haemococcus. E esse outro aqui, o Sabetes, no meio ambiente silvestre. O último caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil no ano de 1942, e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre da transmissão. O vírus da febre amarela é transmitido pela picada do mosquito, transmissor infectado. A doença, lembrando que ela não é passada de pessoa por pessoa. A necessidade de que o homem, né, o hospedeiro, ele seja contaminado através de um vetor infectado, através de do mosquito infectado, né? No ciclo silvestre, os primatas são os humanos, são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus. E os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo o gênero Haemococcus os mais importantes na América Latina. Neste ciclo, o homem participa como um hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata. No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro, com importância epidemiológica, e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, que aí nós temos um mosquito muito conhecidinho de vocês, muito conhecidos da nossa vivência, infelizmente, esse danado aqui, que é o Aedes. Então, na forma silvestre, o homem ele se contamina ao entrar na mata, geralmente caçadores, né? E na forma urbana, nós temos aí o Aedes aegypti, que é um mosquito extremamente empreendedor, além da febre amarela, ele também é causador aí da dengue, da zika, né, do chikungunya. Então, assim, é um mosquito que está completamente em alta aí, fazendo uma danada de problema, causando um danado e um problema de saúde pública, né? Por isso, a importância da gente não deixar aí todos aqueles reservatórios que a gente sabe disponíveis aí para o mosquitinho fazer a festa, né? Uma coisa que eu queria falar com vocês sobre a febre amarela, e eu já falei em uma outra aula antes de uma pincelada, pessoal, é sobre os macaquinhos aí. Vou ler só isso aqui, depois eu explico em seguida. Os macacos não transmitem a febre amarela. Eles são importantes sentinelas para alerta em regiões onde o vírus da febre amarela está circulando. Macacos mortos são analisados em exames específicos para detectar se a causa da morte foi febre amarela, o que aciona o alerta de cuidado com as pessoas. Então, veja só, teve um surto de febre amarela no Brasil e as pessoas começaram aí a jogar alimentos infectados com veneno para os macacos, e alguns macacos foram encontrados mortos. O pessoal começou a matar mesmo, através de agressão mecânica, física, os macacos, porque não sei de onde tiraram a ideia, através aí dos fake news da vida, né, que são muitos, porque tem gente para tudo. É impressionante. E aí foi disseminada a informação de que os macacos, eles eram, eles serviam como um centro, como hospedeiro do vírus. E eles eram quem transmitiam a doença para nós, seres humanos. E aí a população mal informada, alguns brasileiros extremamente mal informados, ignorantes, começaram aí a matar os bichinhos, sendo que eles
são sentinelas, como o próprio texto aqui já falou. Eles são responsáveis por alertar, eles servem de alerta, né, para a comunidade se prevenir da doença. Se eles estão morrendo, é sinal de que o vírus ele está circulando. Então, eles funcionam como sentinelas, eles acionam um alerta para a população e não traz aí malefícios para a população, como um grupo de pessoas estava acreditando que seria possível, né? Em relação à prevenção da febre amarela, gente, além de impedir a multiplicação do vetor, do mosquito, do Aedes, tem a vacina, né? A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle. O Sistema Único de Saúde do SUS oferta a vacina desde o ano de 2000 e desde de abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma única dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da OMS. Então, toda pessoa que reside em áreas com recomendações de vacina da febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas, como eu já disse aqui para vocês, devem se vacinar. Não é um dia antes, não, é alguns dias antes, né? A vacina... Professora, então quer dizer que, por exemplo, no caso é uma dose única para a vida inteira. A gente vai viajar, toma essa dose, pronto. Se for viajar em uma outra ocasião, não precisa tomar novamente. Não toma mais. Dose única, viu? E ela está no calendário vacinal, ela faz parte do calendário vacinal. Nós não administramos a febre amarela porque aqui não tem surto de febre amarela, né? Mas em outros estados aí, ela entra como campanha vacinal. Deixa eu tirar isso daqui. A vacina, que é administrada por via subcutânea, está disponível durante todo o ano nas unidades de saúde e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de risco, principalmente para os indivíduos que vão ser vacinados pela primeira vez. Eu falei assim, 20 dias antes, porque assim, gente, se a gente disser 10 dias, aí a pessoa vai com 5, vai com 4, vai com 3, vai com 1. Então, é para a vida também, né? A gente sabe que, por exemplo, existe essa porta aí para o organismo ele começar a produzir anticorpos, mas a informação na cabeça de algumas pessoas, não sei porquê, não fica clara, né? Por mais que a gente diga a mesma coisa 1001 vezes, mesmo assim, as pessoas algumas pessoas entendem da forma que elas querem, né? E não é porque não saiba, não tenha propriedade intelectual, é porque não querem mesmo. Entra no ouvido e sai no outro. Então, a gente orienta as pessoas que precisam viajar, que procurem a unidade básica pelo menos 20 dias antes para fazer aí a administração dessa vacina. Aqui, vou só diminuir um pouquinho aqui o zoom para mim, porque está cortando o meu slide na minha tela, gente. Essa aqui foi uma reportagem que eu retirei, né, no Jornal Nacional, e aí está no G1, uma reportagem do ano de 2018, onde falava justamente que os macacos estavam sendo vítimas da falta de informação por parte aí da população, e eles estavam sendo agredidos, né, sendo mortos. O Instituto, aí, acho que foi o Butantan, encontrou várias pessoas fizeram diversas denúncias, né, que encontraram aí os macaquinhos mortos pelas estradas, em áreas de proteção ambiental, enfim, estava tendo quase um grupo de pessoas mal informadas, né, que disseminavam essas informações de ódio, estavam aí contribuindo era uma ameaça, né, uma ameaça. Eu acredito que esse pessoal é uma ameaça, literalmente, à sociedade, né, e não os pobres dos macacos, os bichinhos. Então, esse textinho aqui, os macacos ainda são aliados no combate à doença, porque quando um deles é encontrado com febre amarela numa floresta ou parque, por exemplo, isso é um sinal para as autoridades que podem isolar a área ou liberar o acesso só para quem for vacinado. Os macacos são as vítimas da infecção e nos ajudam a identificar onde há transmissão de fato, onde há o vírus circulante, né? O mais triste é que, de cada 10 casos, 7 são de animais mortos por pedradas, pauladas
envenenamentos e queimaduras. Esse trechozinho aqui eu retirei também dessa reportagem, isso aqui foi um pesquisador que falou, né? Em relação à febre amarela, gente, essa pincelada aqui, vamos partir para uma outra doença também muito comum, comum demais até, principalmente aí na atenção básica. Quem vai trabalhar na atenção básica, vocês futuros, né, profissionais aí, vão lidar muito com pacientes com TB, que é a tuberculose. Então, ela ocorre quase exclusivamente por inalação de partículas em suspensão. É uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, conhecida como bacilo bicó ou BK. Ela entra no organismo por meio das vias aéreas superiores e aí se aloja lá nos pulmões. A sintomatologia, tosse seca, mas também pode ser uma tosse produtiva, e persistente com ou sem sangue. Perda de peso sem fator evidente, né? O paciente com tuberculose, ele perde peso, sem estar precisando estar fazendo uma dieta, ou sem ter mudado aí a alimentação dele, enfim, há uma perda de peso inexplicada, né? Dor no peito ao tossir e dificuldade respiratória principalmente. Aqui, Professora, oi, a tuberculose é que tem os agravantes, né? Se a senhora me corrija se eu estiver errado, né? Que tem a óssea, se eu não me engano é a milenar, né? A pulmonar, não é isso? tem, É isso? Não é isso? isso mesmo, Ah, tá bom. tem sim. Eu não especifiquei cada um aqui, porque eu acho que ela não entra muito nesse quesito de vocês, não. Para a gente esmiuçar a tuberculose como um todo, daria uma aula todinha. Então, como tem outras doenças que vocês precisam ver, eu não esmiucei por completo. Eu trouxe o conceito breve do que é a doença e como ela se manifesta no organismo, principalmente para que vocês possam ter uma noção, né, de clínica, quando vocês verem um paciente, poder associar a sintomatologia à clínica do paciente. Claro que isso não, vocês não vão fechar diagnóstico nenhum, né? Quem faz isso quem tem o poder privativo para fazer isso, claro que é um médico, né, gente? Mas o conhecimento é a base de tudo. Quem tem conhecimento tem poder. Querer, eu não acho que querer é poder, não. Eu acho que essa frase está incorreta. Mas quem tem conhecimento tem poder, sim. Então, voltando aqui, ó, ela é uma doença, gente, que atinge principalmente essa estrutura aqui, chamada de alvéolo. Essa estrutura está dentro aqui dos meus pulmões, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Nós temos trilhões de alvéolos aí nos nossos pulmões. E eles servem fisiologicamente para realizar um processo que nós chamamos de hematose. Hematose é a troca gasosa, né, do CO2 pelo O2, que é o sangue oxigenado, que ele vai ser distribuído aí pelas minhas veias, pela minha veia pulmonar, por todo o meu organismo, de forma sistêmica, para irrigar os tecidos e os órgãos, né? Quando um paciente está com tuberculose, essas estruturas aqui alveolares, que as pessoas costumam associar a cachos de uva, não sei se vocês visualizam cachos de uva aqui, mas enfim, uma forma da gente associar os alvéolos, grosseiramente, é cachos de uva. Então, a gente tem trilhões dessas estruturas aí nos meus alvéolos, né? Eu tenho a traqueia, eu tenho os brônquios, tenho os bronquíolos, e ao final eu tenho os alvéolos. É assim a estrutura fisiológica, né? E aí eles servem para realizar esse processo de hematose. Uma vez comprometido, a hematose ela fica complicada, né? Ela não é realizada da forma adequada. E aí eu vou ter uma quantidade maior de CO2 circulantes no meu organismo. E aí é que aparecem as sequelas, né? A dificuldade respiratória, principalmente. Isso aqui, pessoal, onde eu estou passando o meu mouse, não é uma imagem, é um videozinho. Deixa eu tirar aqui. É só para vocês verem como é que ocorre aí esse processo de hematose. Ele é curtinho, deixa eu soltar ele aqui para vocês. Olha, vocês observam que os alvéolos, eles se enchem de ar e eles regridem, né? Entre aspas, eles murcham, se enchem e se esvaziam. E é nesse processo aqui que ocorre a hematose. Professora, Oi?
A bronquite acontece nos brônquios? É ali? Isso mesmo. Só que a bronquite, ela tem a bronquite crônica, né, que o paciente ele pode sofrer, aí é uma inflamação, e o paciente pode sofrer aí durante toda a vida com ela. Toda vez que os brônquios se fecham, né, aí aparece aquele cansaço, principalmente pessoas alérgicas, que são alérgicas, né, a poeira, a pelos de animais, a fumaça, tem gente que não pode sentir nem de longe, né? E aí aparecem as complicações. Mas a bronquite é outra história. Tá? Aqui, No caso, a gente descobre pelas escutas pulmonares, não é isso? escutas pulmonares também, mas só as escutas não fecham o diagnóstico, não. A necessidade do exame Professor, radiológico também. Ok. Oi? Uma pergunta, a mesma coisa do que faz aquele exame, espirometria, que é o que o meu filho tem, espirometria. Ele não respira, o pulmão dele não respira igual o da gente, respira só 75%. É desse daí, desse órgão? Olha, ele está fazendo. Qual é a doença dele, a patologia? Ele tem asma e ele nasceu com um problema no coração. Ele tem 9 anos, eu faço acompanhamento com ele. Tem uma veinha faltando aí. Ele teve uma piora um dia desse, ele foi para oxigênio. Quando foi no outro dia, ele fez uma espirometria e acusou, sabe, que ele não respira igual a gente. Entendi. Ó, em relação à espirometria, para cá, para fechar diagnóstico de tuberculose, não. Nós temos o PPD, e temos o teste tuberculínico, também temos a tomografia e o raio-x de tórax. E, em especial, as amostras de catarro, né? Que a gente utiliza para verificar aí os problemas relacionados à tuberculose. Esse outro problema que seu filhinho já é outra coisa. Tudo bem? Então, aqui nessas duas imagens, para exemplificar exatamente o que eu estou falando, nós temos aqui um indivíduo contaminado, né, um indivíduo infectado, e aí, ao tossir, falar, espirrar, próximo de outra pessoa, essa outra pessoa, ela é contaminada, através aí das gotículas, né, geradas pela doença. Aqui, pessoal, nessa segunda imagem, eu tenho um pulmão, teoricamente, na doença em seu estágio inicial, progrediu, né? Depois eu vou falar para vocês por que acontece essa progressão, mas eu já posso adiantar. Pacientes que não faz o tratamento de forma adequada, vocês vão ver que o tratamento ele é longo, né? Ele tem uma duração aí de 6 meses, o tratamento da tuberculose. No início que o paciente começa a tomar a medicação, ele já vai, 15 dias, um mês, ele já sente uma melhora, e é a partir dessa melhora que ele abandona o tratamento. Mas aí não resolve o problema, né? Porque a doença ela continua instalada e, se não tratada de forma adequada, ela vai progredir e abrir esses espaços aí que são chamados de cavitações. Nós Professora, procuramos. só uma dúvida. O álcool, ele agrava a situação ou não? O álcool, bebida alcoólica? Isso. Olha, o álcool não faz bem para nada. É igual Não, cigarro. não, eu sei. Eu tô para essa doença mesmo. Não, principalmente se você está em tratamento farmacológico, né? Não é interessante tomar, ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. Isso não serve só para tuberculose, não, mas para qualquer uma outra doença. Porque o álcool, ele influencia, sim, no processo de absorção dos fármacos, e ele pode modificar. Então, se você espera que uma medicação tenha um efeito de 100%, se você ingere, tem o hábito de ingerir álcool com frequência, pode haver uma redução, né? E aí você não tem o efeito esperado. Assim como o cigarro, por exemplo, gente, serve de nada, só serve para matar. Pronto, mais nada. Aqui, essa terceira aqui, para a gente concluir a imagem, é um processo tardio mesmo, onde o paciente, por algum motivo, não fez o tratamento adequado e começa a aparecer essas bolhas. É como se fossem bolhas, a gente vê muito bem na tomografia, essas cavitações aqui. Paciente suspeito de tuberculose, aliado à clínica, né, a sintomatologia dele,
o médico, ele prescreve aqui, vou mostrar para tá aqui, ó, na imagem, ele prescreve raio-x, ele prescreve tomografia, e essas cavitações a gente costuma ver justamente aqui na tomografia, que é um exame mais minucioso, né? Diferente do raio-x. Tomografia a gente consegue visualizar melhor, e tá aqui justamente aquelas bolinhas, aqueles buracos que eu mostrei na imagem anterior. Então, aqui alguns sintomas da tuberculose: tosse forte e frequente, experimento de catarro, né? Catarro com a presença de sangue ou não, febre, dor no peito, falta de ar, cansaço, perca de apetite e rouquidão. São alguns dos sintomas, além da perca de peso, né? Perca de peso. Sudorese noturna também é um outro sintoma. Em relação a os exames que são solicitados, né? Nós temos aqui a baciloscopia como sendo o primordial, um teste rápido molecular para tuberculose. Isso aqui não é uma realidade muito da nossa atenção básica, geralmente falta muito, eu acredito ser um teste caro, e aí a gente não tem isso aqui disposto no serviço, infelizmente, mas é um teste muito eficiente e ele também indica se o paciente é alérgico a um dos tipos de medicação que o paciente toma para o tratamento da tuberculose, que é a rifampicina. Então, além de ser um auxiliar, né, para identificar aí a doença, ele também nos instrui, nos daria, né, uma sugestão, se o paciente é alérgico ou não a um determinado fármaco aí da doença. Mas isso aqui, infelizmente, não é uma realidade muito nossa, não. Porém, ele existe. Cultura da bactéria e a radiografia de tórax é a mais comum. Então, gente, no serviço que a gente faz para identificar a tuberculose, né? A gente não é o médico, a gente orienta. Professora, essa baciloscopia é o exame do escarro? É ele mesmo, todinho, o exame do escarro. Gente, consiste em duas formas, né? O exame do escarro. É feito quando o paciente procura a unidade, a gente dá 2 copinhos, aquele que a gente coloca a urina, né, o xixi, para levar para o laboratório, pode ser um potinho daquele, não tem problema nenhum. A gente pede para que o paciente escarre, não coloque cuspe, mas o catarro mesmo, dentro daquele potinho, e aí nós temos a primeira amostra. A segunda amostra, a gente pede para que ele escarre de manhã cedo, ao acordar, sem escovar os dentes, dentro do potinho e leve para a gente poder mandar aí para o laboratório, né? Para fazer a baciloscopia. E aí a identificação da bactéria no exame, né? Esse aqui acontece demais, é muito comum. Então, vocês vão ver uma chuva disso daqui na atenção básica. Qualquer caso suspeito, a gente recorre para o exame do escarro, principalmente. E depois, uma radiografia de tórax para ver como é que está o pulmão desse paciente. E aí começa todo o tratamento. O tratamento, como eu já falei para vocês, é duradouro, gente. Dura, em média, aí 6 meses, né? Motivo esse que faz os pacientes desistirem. Outra coisa, essa medicação aqui, vocês observam que não é uma cartela de medicação normal. Aqui em cima, nós temos outras medicações, chamadas de doses supervisionadas. Essas doses supervisionadas supervisionada pelo enfermeiro, porque nós entregamos essa medicação ao paciente uma vez por mês, então todo mês ele tem que ir na atenção básica pegar essa medicação. Ela não está em abundância na atenção básica, a gente envia, né, o protocolo para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde envia essa medicação para a gente. Então, nós temos que fazer a busca ativa desses pacientes e supervisionar se eles estão tomando a medicação de forma adequada ou não. Toda vez que eu vou entregar uma cartelazinha dessa para o paciente, eu peço toda vez, uma vez por mês, no caso, né? Que eu entrego a cartelinha e aí esses outros, aqui embaixo, onde tem esses outros buraquinhos, são as outras medicações que ele precisa tomar durante o dia, durante os dias, os próximos 30 dias. E aqui, essa dose supervisionada, ele toma na minha frente. Aí eu digo, olha, seu João, toma essas medicaçõezinhas aqui, e aí eu anoto lá no meu prontuário que ele está tomando, pelo menos essas aqui, eu tenho que ter certeza que ele está tomando, gente. Essas outras, aí eu chego de surpresa na casa dele e peço para ver aí
papeletinha, né? A cartelinha de medicação. Se ele for muito esperto, não quiser tomar, ou achar que ele está nos enganando, mas ele está enganando a ele mesmo, afinal de contas, a doença é dele, né? Apesar dele propagar essa doença, porque não é chamada doença de saúde pública, né? Um problema de saúde pública, porque não fica só para o paciente doente, né? Ele pode propagar essa doença aí, ele é uma cadeia de transmissão. Mas ele está enganando a ele mesmo se ele não fizer o tratamento adequado, né? E aí, ele toma essa dosezinha aqui supervisionada e a gente deixa essas outras medicações aqui para ele tomar durante os próximos 30 dias. Gente, as mais comuns, o tratamento é feito com essas medicações aqui, ó. A dapsona, a clofazimina, a rifampicina. Dapsona, rifampicina e clofazimina, são essas aqui. Aqui vocês estão vendo que está mudando as miligramas, porque nós temos para criança e temos para adulto também, né? Então, para criança, as miligramas é menorzinho do que para o adulto. Dúvidas Professora, até aqui, pessoal? vou falar um pouco. Daniel, Sim. eu como agente de saúde, mês passado eu fui para uma capacitação de tuberculose. E ainda existe um tabu muito grande dos pacientes não procurarem assistência básica, porque dizem, pensa que é uma doença de outro mundo, sabe? Exatamente. Aí tem esse tabu muito grande, um preconceito da pessoa falar que está com tuberculose, tipo assim, sei que é uma doença contagiosa, autocontagiosa. Aí tem aquele preconceito de, fulano de tal tá com tuberculose, então não vamos mais na casa dele. Mas a partir do tratamento, se eu não me engano, acho que é com 15 a 20 dias, a pessoa já para de transmitir a tuberculose. E, se eu não me engano, foi isso. Estou um pouco esquecido. Quem está falando comigo é o Daniel, né? É, o Daniel, o agente Pronto, de saúde. Agradeço suas contribuições, é isso mesmo. Existe, sim, um tabu muito forte por trás, né? Um preconceito mesmo, as pessoas começam a disseminar aí informações erradas por tudo que é canto, e realmente ninguém quer chegar perto de um tuberculoso não, porque acha que vai morrer. Mas se ele tiver fazendo o tratamento adequado, ele para de transmitir a cadeia, né? De transmitir aí a doença a partir de 15 dias. No início do tratamento, 15 dias, ele para de ser um contaminador, né? E aí as pessoas não sabem disso, mas também sabe qual é o outro problema? Às vezes o paciente não faz o tratamento adequado, e aí isso contribui muito para fortalecer esse preconceito existente, né? E aí quando você fala assim que está com tuberculose, as pessoas já colocam os olhão já e querem se afastar, porque acham que você vai transmitir a doença aí para ela. Isso aí existe, é fato, é verdade. É verídico, né? Olha, não diferente e não menos comum que a tuberculose é a hanseníase. Antigamente, gente, lá nos tempos dos dinossauros, era chamado de lepra, leproso, paciente com lepra. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi demais. E hoje, a gente tenta modificar, né, isso, uma vez que o tempo está passando, as coisas devem ir evoluindo, assim como o conhecimento e as pessoas também devem ir evoluindo, mas também tem todo um preconceito por trás aí, relacionado à hanseníase, não é diferente, não. Então, é uma doença causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. A tuberculose é TB ou bacilo de Koch. A hanseníase é bacilo de Hansen. Ela tem cura, mas se não tratada, pode deixar sequelas. A transmissão da hanseníase se dá pelas vias respiratórias dos indivíduos, por meio do contato prolongado com uma pessoa de forma contagiosa sem tratamento, ou por contato com gotículas de saliva ou secreções do nariz. Aí nós temos alguns tipos aqui. A paucibacilar e a multibacilar. Ai, meu Deus, qual é a diferença de uma para outra? A paucibacilar, pessoal, a gente consegue contar até 5 lesões na pele, que são essas manchinhas aqui brancas. Não é aquele, como é que o pessoal chama? Pano branco não, viu? Não é pano branco, não. Ali já é outra coisa. A hanseníase é manifestada a partir de umas manchinhas que surgem na pele,
mas essas manchinhas, elas são indolores, ou seja, você não sente dor ao tocar. E a pálse bacilar, a gente caracteriza por até 5 lesões, ou 5 manchinhas. A multibacilar, tá aqui embaixo, é mais que 5 lesões na pele. Então, a hanseníase pode ser classificada de acordo com o número aí de lesões na pele, né? Por que a gente diferencia isso? Porque o tratamento muda. O tratamento muda de um paciente pálse bacilar para um paciente multibacilar. O tratamento, ele é adequado, claro, né, gente, a depender do paciente, do tipo de paciente, e aí é algo que o médico, aquele é privativo dele, ele que vai determinar como é feito esse tratamento. Mas o fármaco utilizado é basicamente o mesmo para todas as duas situações, tanto a pálse bacilar quanto a multibacilar. Então, aqui, manchas brancas, lisas, mal delimitadas, que não coçam, não ardem, não queimam, não doem e também não desaparecem. Tem diminuição de sensibilidade e não há comprometimento de troncos nervosos em grau ou de incapacidade. Por mostrar várias manchas de pele avermelhada ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou múltiplas lesões delimitadas semelhante a lesões tuberculosas. Porém, a borda externa é esmaecida ou pouco delimitada. Aí vocês observam que uma é aqui, essas manchinhas brancas aqui, ou dessa outra forma, como mostra essa figurinha, essa imagem 2, e de uma forma mais, quando não acontece o tratamento, né, quando o paciente não procura ajuda ou serviço, a mancha, ela fica dessa forma aqui, e nesse estágio aqui, ele é considerado dimorfo, já é um estágio mais avançado da doença. Gente, a bactéria, ela tem ela gosta dos nervos periféricos, né, ela tem uma atração por esses nervos. E com o passar do tempo, se o paciente não fizer o tratamento, ele vai ter um comprometimento nesses nervos, né, e aí a doença tende a regredir e com o tempo pode deixar sequelas aí para a vida toda, se não for tratado adequadamente. Nós temos também um outro tipo chamado de Bichorviana, e tem essa outra aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, chamada de tuberculose. Vocês vão observar o seguinte, que as manchas e a progressão da doença, ela é caracterizada por partes, né? Então, lá no início, quando tem essas manchinhas branquinhas aqui, a gente pode caracterizar a doença aqui em sua forma pálse, bacilar e multibacilar se tiver mais. Mas aqui embaixo, nessa outra imagem que eu estou passando no meu mouse, nós consideramos já a hanseníase no seu estado em que as manchas, né, elas apresentam a outra coloração. Se eu pegar uma agulha de seringa e furar essa região aí, onde tem essa manchinha, o paciente não vai sentir dor, ele não vai sentir nada. Se eu pegar uma superfície quente e tocar aí nessa manchinha, vou queimar a pele e o paciente também não vai sentir dor. Então, ou seja, essas lesões aqui, elas são caracterizadas justamente por isso, pessoal, pela falta de sensibilidade local. O paciente não sente dor, ele não sente coçar, a sensibilidade é totalmente comprometida, né? E aí o que vai mudar de uma ou outra, esses nomezinhos estranhos que vocês estão vendo aí, Bichorviana, tuberculose, dimorfa, é justamente a estrutura da doença, né? Da estrutura, como é que está aí se comportando o bacilo. Aqui embaixo, ó, vocês observam que eu estou passando o mouse, que já é uma espécie de caroço, né? O paciente não fez o tratamento, tudo começa do início, né? Começa lá pelas manchinhas brancas. Aí aparece uma segunda, aparece uma terceira, uma quinta, 10, e o paciente não trata. Aí ela vai progredindo, aí vai para a forma dimorfa, e por fim tem essa última aqui, que é a bichorviana, que é a mais grave. Que é quando não há mais formação de manchas, mas sim a formação de nodulações, de caroços. E esses caroços, eles podem se manifestar na pele todinha, na face, nos braços, na mão, no tronco, em todas as regiões aí do corpo. Tudo bem? O tratamento da hanseníase, como é bem parecido com o da tuberculose, né? A diferença são os fármacos que são utilizados, exceto a rifampicina.
e a dapsona. Aqui, a clofazimina é privativa aqui já da hanseníase, né? E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente essa cartelinha aqui de medicações, ela é todo o tratamento, pessoal, é ofertado pelo SUS, é gratuito, e também tem um estágio aqui de observar, né? Nós, enfermeiros, é que entregamos essas medicações ao paciente, e a gente observa se ele está tomando essas medicações aqui, essas aqui de cima, onde eu estou circulando. Toma toda vez que ele vai pegar as medicações lá com a gente na atenção básica, eles tomam essas medicações aí, a gente fica observando se de fato eles engoliram, né? Tem uns espertinhos, e aí a gente dá a cartela para ele continuar o tratamento em casa. Qual é o problema da hanseníase, gente? Que eu vejo, o principal é a procura, as pessoas têm o preconceito mesmo, né? Porque algumas associam isso à lepra. O povo chama, lá vem o leproso, já ouvi, viu? Infelizmente, mas já ouvi. Me dói o tímpano, dá uma dor lá dentro do meu ouvido, mas já ouvi. Pessoas que se dizem profissionais da saúde, que não é, na minha opinião, não são, não deveriam nem estar ali, não sei nem por que estão. Você se referir a uma pessoa dessa forma, isso não se faz, né? Imagine você sendo paciente. Hoje eu estou boa, estou saudável, estou sadia, graças a Deus, amanhã eu não sei. Do mesmo jeito é vocês que estão aí desse outro lado. Então, tenham empatia pelas pessoas, tenham empatia pelo paciente, tenham ética acima de tudo. E aí, o tratamento é diferente para paucibacilar e para multibacilar. A paucibacilar é geralmente 9 meses, o tratamento completo, e a multibacilar, ela pode durar até 18 meses, o tratamento completo. O problema é este, é bem extenso. As lesões, quando o paciente procura no início, elas começam a desaparecer, aí ele acha que está curado, não toma mais, mas a bactéria continua ativa no organismo, né? Continua se proliferando e aí vai trazer problemas futuros, sim, com certeza. Então, é importante não deixar o tratamento e realizar o tratamento todinho até o final. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Pessoal, tá dando para entender tudo? Sim, senhora. Ok, maravilha. Sim, professor. Então, aqui, gente, Professor, Oi. tá Oi? escutando? Tô ouvindo, pode falar. Geralmente, esse pessoal que fica bebendo na rua, mora em rua, tem essa doença, né? A maioria deles tem essa doença. Tem. Tem sim, pessoal, pessoas que não tomam as vacinas, né? Pessoas que não têm cuidados higiênicos adequados, infelizmente. São pessoas que não têm acesso à informação da forma que deveria. Alguns não sabem nem o que é. Talvez tenham contato, sim, né? Com a doença, mas só vê ela manchinha ali, acho que não é nada, e aí progride e se estende, não tratam da forma adequada. Então, assim, são pessoas vulneráveis, né? É um público muito vulnerável a tudo. São pessoas que não têm as condições que deveriam ter quanto seres humanos, né? E, assim, a procura por saúde dessas pessoas, a maior parte delas se dá realmente quando a doença já está instalada e quando ele não está aguentando mais, como ele tem um comprometimento muscular, por exemplo, né? E aí é que ele procura tratamento. Mas aí já é mais difícil de tratar, porque a doença ela já está aí com um estágio muito comprometido, né? Aqui eu tenho uma cartela de medicações de forma mais ampliada, é a mesma imagem anterior, só que da forma mais ampliada. E aqui, ó, como é bem parecido como é bem parecido com o da tuberculose, mas não é igual ao da tuberculose, é diferente. E aí nós temos esses fármacos, a clofazimina, a rifampicina. Outra coisa que vocês precisam orientar, caso as pessoas perguntem. Quem toma rifampicina geralmente tem o xixi, deixa o xixi avermelhado, alaranjado, essa medicação aqui. E aí o pessoal, às vezes, deixa de tomar justamente porque acha que está com algum problema, né? Porque, imagina, você vê seu xixi vermelho. Então, causa um certo espanto, sim. E aí vocês têm que orientar essas pessoas, né? Sobre isso, sobre a coloração do xixi está justamente envolvida aqui com o fármaco que ele está fazendo o tratamento. Gente, essas orientações são feitas
em especial pelo médico, né, quando ele tem o primeiro contato, e depois pelos enfermeiros. Mas, assim, existem pessoas que não compreendem tudo que a gente fala, né? E aí vocês, tendo esse conhecimento, vocês podem sim dar essas informações. Como eu disse para vocês, quem tem conhecimento tem poder, né? Ó, Nessa questão aí do xixi avermelhado, muitas vezes parece ser com o dos rins, né? Quem tem problema de rins, né? mas o problema de rins é porque a filtração está comprometida, né? Porque E a aí minha a irmã gente tem fica... problema, e quando estava assim, o médico, quando fez os exames, né, questionou que era dos rins, que ela tem problema, está quase em estágio de hemodiálise. Uhum, isso. Mas aí já é um problema relacionado ao comprometimento renal, né? Nesse caso, o paciente provavelmente não vai ter problema nenhum de uns rins, mas ele vai ver o xixizinho da cor vermelha, alguns vê vermelho, né? Outros vê um pouco mais alaranjado, mas aí relacionado, totalmente relacionado aí ao fármaco do tratamento, tanto da tuberculose ou tanto da hanseníase, porque eles possuem em comum a rifampicina como fármaco. Gente, essa daqui vocês não vão ver, não. Vocês vão enjoar, praticamente. Porque tem muita gente com sífilis. Muita gente mesmo. E aí, é muito comum aparecer na atenção básica, né? Pessoas relatando problemas aí relacionados às ISTs da vida. A sífilis não é diferente, é uma doença muito comum e também infecto-contagiosa, né? Causada aí por essa bactéria chamada de Treponema pálido. É a responsável por produzir aí a doença, disseminar a doença. O fármaco utilizado é um bem conhecido da gente, é a penicilina benzatina ou a benzilpenicilina benzatina, chamada popularmente por a maior parte do público de benzotacil, aí a gente sabe que não é benzotacil, né? É benzentacil, mas o pessoal insiste em chamar benzotacil, não sei por quê. E aí, penicilina, benzilpenicilina benzatina, olha como é bonito o nome. O tratamento é feito de acordo com o estágio da doença, né? Ele pode ser caracterizado aqui em primário, secundário, latente e o último e mais grave é a sífilis terciária. Ou seja, se não for tratada, ela vai evoluir e vai comprometer aí o estado neurológico do paciente, né? A prevenção está relacionada com o uso de preservativo, principalmente aí durante as relações sexuais, e vem crescendo com força total, principalmente entre os adolescentes. Por que será, né? Quando ela está presente na gestante, pode provocar aborto, óbito e alterações graves no bebê, como cegueira, surdez, malformação cardíaca, cerebral, hepática, além do lábio leporino. O lábio leporino, vocês devem saber o que é. Aquela criança que está, o lábiozinho é partido, aqui, é chamado de lábio leporino, além de alterações ósseas. Olha só. Professor, Oi. como é o nome significativo do cifre mesmo? Treponema o quê? Da bactéria Treponema pálido. Pálido. Treponema pálido, né? Aqui, ó. Beleza. Eu estava onde? Eu estava aqui. Ó, aqui é quando eu estava produzindo esses slides, eu fui acrescentando umas coisas que é uma opinião pessoal mesmo. Então, vamos lá. É muito triste ter que dar a notícia de malformação do bebê e ver esse bebê internado para o tratamento. Gente, é horrível. Você vê o nascimento de um bebê, uma malformação em decorrência aí de uma doença. Qualquer doença, não só a sífilis, né? Mas qualquer uma outra doença que não foi tratada aí adequadamente durante o período de pré-natal e a criança acabou nascendo com esse problema, né? Então, imagine, quando a gente engravida, quando a mulher engravida, o que a gente quer, né? Que o bebê, ele nasce saudável, o princípio de tudo, né? E aí, imagine você ter que dar uma notícia, né? Ter que lidar com um paciente, com uma criança, com um RN aí, cheios de malformação que pode se estender, além de física, né? Numa mão, num braço, numa perna,
até formação cerebral, má formação cerebral, lesões no fígado, enfim, é muito complicado, é muito difícil, né? Qual é a forma de evitar tudo isso? Prevenção. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria aí, treponema, aqui é um resumo de tudo. É transmitida por relação sexual com uma pessoa infectada ou da mãe infectada para a criança durante a gestação ou parto. O acompanhamento, diagnóstico e tratamento da gestante e parceiro sexual durante o pré-natal contribui para a prevenção da sífilis congênita, que é a sífilis passada de mãe para o RN. E também pode apresentar várias manifestações clínicas e estágios diferentes. Aí nós temos o primário, secundário, latente e o terciário. Ó, aqui uma imagem de como ocorre essa manifestação da doença no organismo, de acordo com os estágios. Quando a bactéria entra, ela cria essa forma diferida aqui, de ferimento aqui onde eu estou passando o mouse. Depois, ela progride e o paciente entra nesse estágio aqui. Aí, geralmente aqui, gente, quando aparecem essas erupções cutâneas, que o paciente procura ajuda. Porque quando está aqui no estágio 1, todo mundo acha que não é nada não, é só uma feridinha. Mas aí ela progride e aí começam a surgir essas erupções cutâneas, principalmente nas regiões planares, né, da mão e plantares nas regiões dos pés. Toda a face, por todo o braço, por todo o tronco, por todo o corpo. E aí o paciente vai procurar ajuda porque ele começa a ver que tem alguma coisa muito errada. E aí a gente faz o diagnóstico clínico, né? Associa tudo isso aí que a gente está vendo, o ferimento, a vida sexual do paciente, faz um questionário com ele, para que ele possa, né, falar o que está acontecendo, e começa também o tratamento que é feito aí com a benzilpenicilina, bezantina, a benzentacil. Geralmente é em dose única, mas pode ser que o médico, a depender aí da doença, do estágio da doença, ele peça mais de uma dose, né? Pode ser feito aí com mais doses. E, por fim, o terceiro estágio, que é o mais grave, é quando ela afeta órgãos internos, principalmente cérebro, coração e fígado. Aqui, nesse estágio, o paciente já está bem debilitado. Aqui é praticamente impossível reverter essa situação aqui, porque a gente há um comprometimento muito forte desses órgãos, né? Há uma lesão nesses órgãos. Então, aqui já é um terceiro estágio mais tardio da doença, e é bem complicado tratar o paciente aqui. Nesse caso, ele vai precisar ficar internado, ele vai precisar de uma UTI, provavelmente, né? E aí, com os órgãos, com a fisiologia comprometida, é mais difícil que ele tenha o quadro revertido, né, pessoal? Aqui, novamente, ó, mais feridas, geralmente elas se manifestam aí nas regiões genitais, mas não quer dizer que só apareça na região genital, não é regra, pode aparecer em qualquer parte do corpo, o que é isso? Pescoço, braços, enfim, regiões da boca também, mais de 90% a 95% as lesões elas se localizam aí na região genital. Tá aqui novamente algumas imagens mostrando o que eu já falei para vocês, toda essa erupção cutânea aqui na região plantar, né, dos pés, na palma da mão, dentro do lábio, cabeça, boca, tórax, toda a região aqui do meu abdômen, por todo o organismo, né? Cada estágio da doença pode ter uma forma específica do tratamento, aí como eu já adiantei para vocês anteriormente, né? Quem vai definir esse tratamento a ser lançado aí é o médico, né? Geralmente é feito com a benzentacil intramuscular. Dói pra danado. Outra coisa, a benzentacil, gente, não é uma medicação exclusiva para sífilis, claro que não. Pessoas que têm problemas de garganta, né, problemas de infecções aí na garganta, com placas bacterianas formadas, principalmente para quem tem problemas nas amígdalas, já deve ter tomado muita benzentacil na vida. Feito, né, tratamento aí para benzentacil. Então, não associem o uso da benzentacil limitado para isso, não. Não. Outra coisa, feridas cutâneas que tenham produção de pus também pode ser utilizada a benzentacil aí, enfim, é um fármaco extremamente potente, muito bom e muito administrado na rotina do serviço. A febre reumática também, ela é administrada, né? Febre reumática também. Tem uma colega minha aqui, vizinha, que ela toma. E a administração, pessoal,
aprendam isso para a vida de vocês, é intramuscular, é no bumbum. Existe uma forma dela ser administrada intravenosa, mas isso aqui é um caso muito específico já, e o paciente já está bem debilitado, né? Provavelmente na UTI é feito através de bomba de infusão. Então, foge completamente da nossa rotina hospitalar, né? Que quando a gente administra ela no glúteo, no bumbum. Aqui, uma imagem antes do descobrimento da sífilis. Olha aqui, é o rosto, a face dessa pessoa, dessa mulher, né? Isso aqui no ano de 1890. Algum tempo atrás, quando ainda não se tinham descobrido a penicilina no mundo. Então, graças a Deus, nós somos sortudas, né? Porque já nascemos aí em um período onde a genética, a farmacêutica, né? Já está muito avançada, apesar de nós termos aí as superbactérias da vida, né? Mas a gente já tem medicação, a gente tem uma ampla indústria farmacêutica que está aí cuidando de muitos casos que antes não tinha tratamento. Olha, eu conheço, minha avó conta a história de que o pai dela, ele morreu de tuberculose, ele faleceu de tuberculose, porque antes não tinha tratamento para tuberculose, nem muito menos gratuito. Vocês devem saber que antes de existir o SUS, problemas de saúde pública no Brasil era só para quem tinha dinheiro, né? Só para quem pagava. Lá na época colonial, aí, quem já estudou um pouquinho do sistema SUS, né? Deve ter visto com certeza que o processo de tratamento para várias doenças, acesso a médico, acesso a serviços de saúde, é só para quem pagava, né? Não existia SUS, né? Depois do SUS, foi que boa parte da população aí teve acesso aos veículos de saúde, né? E ainda bem, né? Que tem um SUS, I love SUS, ó. I love SUS, já disse para vocês, defendam o SUS. Uma outra aqui, muito comum, quem nunca ouviu falar de dengue, a gente já está até enjoado de dengue para cá, dengue para lá. Surto de dengue, mas é uma doença que nunca passa, né? Vira e mexe nos períodos chuvosos aí, início do ano, sempre tem aquelas campanhas para cuidar, limpar o quintal, não deixar a água parada, enfim, toda aquela historinha que vocês já conhecem, né? Então, a dengue é uma doença... Professora, licença aqui, é como se Oi? fosse a chikungunya, né, a dengue? Mas não é. A chikungunya Não é, né? Porque a tem gente chikungunya é outra que ainda fica, né? A chikungunya é outra, vamos até falar sobre ela, é uma outra doença, mas também causada pelo mesmo vetor, que é o Aedes. Por isso que eu disse para vocês que ele era empreendedor, né? Ele faz aí uma desgraça na vida das pessoas grandes. Né? Vamos Porque é pelo mosquito, né? Exatamente, pelo mosquito. Eu quase morro de dengue. Um dos casos mais graves é quando a dengue ela evolui aí para o seu estágio hemorrágico, né? É quando a gente vai ter complicações gravíssimas. E até complicou na Covid, não foi? E até no início da Covid, para diagnosticar, por conta dos sintomas bem parecidos, né, com a dengue. Agora, recentemente em Panguaçu, tiveram o pessoal que estava com chikungunya, então com a dengue, com a dengue e o Covid ao mesmo tempo. E Panguaçu sempre tem surto. Nas cidades vizinhas aqui, nossas, né? Sempre tem, aqui nunca deixa de ter. Principalmente nesse período de início do ano, que é o período que chove bastante, né? Aliado tudo isso à falta de educação de boa parte da população, que joga lixo aí por tudo que é canto, pronto, gente. É a natureza reivindicando, né? Só isso, é muito simples. Eu acho que nós vamos destruir a nossa própria espécie. Eu tenho quase certeza disso, já estou quase convencida. Não é à toa que está aparecendo aí tanta coisa, né? Mas, enfim. A dengue é uma doença aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica, mas também tem a forma grave dela, que é a forma hemorrágica. Aqui nós temos o Aedes como principal vetor, o mosquito que transmite a dengue, né? A fêmea do mosquito infectado, a Aedes, que transmite aí a doença, né?
A transmissão se faz pela picada do mosquito, isso a gente já sabe, né? Os sintomas, geralmente febre muito alta, 39, 40 graus, de início abrupto, seguida de cefaleia. Cefaleia, para quem está se perguntando, de dor de cabeça. Mialgia é dor no corpo todo. Prostração, paciente prostrado é o quê? Paciente que não consegue se levantar, paciente que fica. Eu não sei, eu acho que a palavra é essa, prostrado. Quando eu falo prostrado, vocês já devem imaginar que é uma pessoa que não consegue se locomover, uma pessoa que está fraca, uma pessoa que está fragilizada, né? É um paciente prostrado. Então, não tem terminologia para essa palavra, né? Eu acho que ela própria já diz o que ela significa. Artralgia é dor nas articulações, anorexia, perda de peso, né? Falta de vontade de se alimentar. Astenia é falta de... É como se você não tivesse vontade de fazer nada, né? Como é que... vontade de não fazer nada. Não vejo uma outra forma de caracterizar. Falta de ânimo, professora. Falta de ânimo, falta de vontade de andar, de falar, de não fazer nada. Pronto, é astenia. Dor retroorbital, é dor atrás dos olhos, né? Náuseas, vontade de vomitar, é vontade. E o vômito é o vômito em sua estrutura física. Exantema, aquelas pintinhas vermelhas pelo corpo todo. E prurido cutâneo é o coceira no organismo. Professora, essas normas aí não tá aqui nas apostilhas, não, né? Como é? Essas normas aí que você está dizendo não tá aqui nas Não, tá não. Eu só estou falando que é para vocês irem pegando aí o fio da meada. Exantema, a senhora pode repetir? Exantema, aquelas bolinhas vermelhas que ficam no corpo. Eu vou dizer uma coisa, nessa velocidade aí não tem como pegar, não, professora. Coloca esse vídeo aí no lento. Depois eu vou anotar isso aí tudo, porque... Vocês vão se acostumando com os termos técnicos, não se aperreiem que dá certo. Tenho certeza. Zoada, João Lucas. Pessoal, em relação ao tratamento da dengue, não há um tratamento específico, né? As medicações, elas servem apenas para a gente diminuir os sintomas, baseado principalmente aqui em analgésicos e antitérmicos. Antitérmicos são medicações para diminuir e baixar a febre, né? O paracetamol é dipirona e devem ser evitados os salicilatos e os anti-inflamatórios não hormonais. Salicilatos é o ácido acetil salicílico, vulgo AS. Aquele não deve ser tomado porque o AS, vocês devem saber que eles, grosseiramente falando aqui, para vocês compreenderem, ele afina o sangue, né? O AS, ele tem um poder de anticoagular, né? Ele faz com que o sangue ele possa fluir no organismo, circular de forma mais fácil no organismo. Não é à toa que pacientes que têm AVC, tiveram já, né? AVC, você tem devido à formação de algum tronco que se deslocou e entupiu alguma veia do corpo, né? Assim? E aí, o paciente que tem um AVC, ele faz o uso contínuo do AS, né? Que é justamente para evitar essa formação do trombo. Só que como a dengue, tendenciosamente, ela pode evoluir para a sua forma grave, que é a partir da hemorragia, né, que é a dengue hemorrágica, a gente não toma o AS, porque quando a gente toma o AS, a gente contribui para formação aí, evolução de uma dengue hemorrágica. Então, esqueçam os anti-inflamatórios e os salicilatos da vida, né? Anti-inflamatório, buprofeno, por exemplo, não deve ser tomado também. Já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas e acidose. O paciente deve ser orientado a permanecer em repouso e iniciar a hidratação oral. Quantas e quantas pessoas não procuram serviço de saúde e o médico, né, orienta a ir para casa, olha, repouso e medicação, analgésico e antitérmico, medicação para febre e para dor. E hidratação, muita água, né, muita vitamina C no organismo. Pronto, tratamento para dengue é esse, gente. Não existe um tratamento X, uma receita de bolo, né? Não tem. Oi. Professora, já o AS, né, ele, como a senhora falou, que ele assim, afina o sangue, né?
Já o AS é bom pro coração. Como eu falei, né? Ele toma um dia e outro não. Coração, Já, para quem. sim, Oh, mexi aqui. Para quem teve infarto? né? Para quem teve infarto, sim. Mas, assim, vocês sabem que o que diferencia uma medicação, uma droga, né? Um fármaco, do veneno é a dosagem. Se, quando crianças, vocês tinham o hábito, mau hábito, de tomar o AS, porque achava gostosinho, né? Um sabor bom, doce, vocês poderiam ter desenvolvido uma hemofilia na vida, né? Uma doença, um problema de sangue grave. Isso para as pessoas que têm o hábito de fazer isso. Do mesmo jeito que qualquer uma outra medicação, se você toma, por isso que tem, pessoal, nas medicações, né? Consultem o médico, não se automediquem, né? O AS também é utilizado aí para pacientes que tiveram o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, mas tudo sobre uma prescrição, né? O IAM é causado pelo quê também? Pela formação de um trombo que se desloca no organismo e impede o fluxo sanguíneo aí nas minhas artérias coronarianas presentes lá no meu coração, né? E através de impedir a passagem, o fluxo do sangue, aí a formação do trombo, leva o paciente a desenvolver aí um infarto, né? Mas aí já é outra história, é outra coisa. Mas feita essa prescrição aí tem que ser feita com cuidado, né? Não é porque você tem problema cardíaco, seja lá qual for ele, que você deve tomar o AS, né? Tem as suas precauções aí, tome cuidado com isso, tá? Em relação à dengue, voltando para cá, nós temos uma vacina já. Olha que coisa bacana. Não sei se vocês já sabiam. Mas uma pena porque ela ainda não está disponível no SUS, né? O SUS ainda não oferta, mas existe aí uma vacina, né? Existe disponível no mundo uma vacina contra a dengue. Mas aqui não é uma realidade nossa. No SUSão, nosso SUS amado SUS não disponibiliza vacina ainda, tá? Outra doença muito comum também, chamada Zika. O vírus Zika é um arbovírus. Contribui para o desenvolvimento de complicações neurológicas. A microcefaleia é a mais comum. Se vocês estão se perguntando o que é um arbovírus, são doenças que são perpetuadas a partir de vetores, a partir de mosquitos, gente. Eu acho que aqui é a palavra inicia, acho que eu esqueci uma letra aqui. Isso mesmo. Inicia com manchas vermelhas em todo o corpo, olho vermelho, e pode causar febre baixa, dores pelo corpo e nas juntas, nas articulações também. Só que quando a gente fala sobre Zika, a gente associa aí ao problema da microcefalia, né? Que foi aí um dos casos mais debatidos, principalmente o uso do repelente, né, na população das gestantes, voltada para as gestantes. Então, na atenção básica, quando está nesse período aí de surto, né, de dengue, a gente distribui para as gestantes um repelentezinho para elas utilizarem para evitar. Por quê? Uma vez contaminada, o danado desse vírus, ele se aloja no organismo e ele pode ultrapassar a barreira hematoencefálica, o nome de uma barreira presente aí, né, para chegar ao RN, para chegar ao feto, né? Ao RN não, ao feto, quando está na barriga da mãe é feto, né, o nome. E aí ela produz esse estragozinho aqui chamado de microcefalia, que é a redução da massa cefálica, né? A infecção por Zika, na maioria dos casos, é uma doença branda e tem cura espontânea depois de 10 dias, mas pode progredir, né? Se progredir, aí aparecem essas sequelas aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou conhecem alguém que tenha esse problema relacionado à microcefalia. Então, trata-se de uma malformação congênita, em que a medida do perímetro cefálico, que é essa medida aqui da cabeça, pessoal, é menor do que o comparado a outras crianças do mesmo sexo e da mesma idade. Muitas vezes, os bebês com microcefalia têm o cérebro menor, que pode não ter se desenvolvido adequadamente. Qual o problema disso daqui, gente? Dificuldade intelectual. Toda criança tem? Não, não é toda criança que vai apresentar.
né? Mas algumas crianças podem vir a apresentar isso daí. Problemas relacionados a convulsões, né? Problemas relacionados à fala, à audição, à visão. Então, tudo isso, a microcefalia, ela pode vir a acarretar aí no RM, no bebê. E aí, como vocês já falaram, né, a chikungunya, tá aqui essa danada, essa doença. Muita gente falou sobre ela agora, aí, devido a essa explosão de Covid. Tinha até um pessoal querendo associar a chikungunya a problemas relacionados à Covid, mas eu não vi nada que tenha sido confirmado, né? A chikungunya e Covid, a mesma doença. Se uma proporcionou outra, não vi nada sobre isso, mas ouvi muita coisa, as pessoas querendo associar a doença ao vírus da Covid, enfim, fizeram aí uma confusão danada. Mas eu, particularmente, não vi nada confirmado relacionado a isso, não. Então, chikungunya também causado aí, transmitido, né, pelo vírus. Eu estou ouvindo o retorno da minha voz, é só eu? Não, também estou. Não, a gente também. Vixe, Maria. Tem uma aluna com o microfone ligado. Glenda, seu microfone. Eu estou ouvindo o retorno da minha voz. Acho que melhorou agora. Melhorou. Então, pessoal, é uma doença causada aí por um vírus também, e quem contribui para a disseminação dela é o nosso querido Aedes aegypti, né? Possui ainda duas fases, a aguda e a crônica. Os principais sintomas, aguda, a diferença de aguda e crônica, a forma aguda, ela dura em média 3 meses, né? Então, quando você adquire a doença, a probabilidade do próprio organismo se livrar dela é em um período de 3 meses. Ultrapassou isso, a gente já pode considerar uma doença crônica. E aí, dura de 3 meses até 3 anos, né? Então, é muito comum a pessoa que teve chikungunya o ano passado, agora ainda relatar problemas relacionados aqui nas articulações, principalmente, né? Que é onde os locais que são mais afetados. Onde tem junta, o pessoal diz que dói. Onde tem um encontro de um osso com o outro, uma articulação, dói, incha, né? E é aquele problema. Então, vamos lá em relação aos sintomas: febre, dores intensas nas articulações, nas juntas, em geral são bilaterais, joelho esquerdo, joelho direito, pulso esquerdo, pulso direito, enfim, onde há um encontro de uma articulação com outra, dói. Peles e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver os sintomas. Normalmente, os sintomas aparecem de 12 dias da picada do mosquito, período conhecido como incubação. Depois de infectada, a pessoa fica imune pelo resto da vida. O problema é ficar também com a doença pelo resto da vida, né? Que ninguém merece. Pessoal, dúvidas até aqui? Alguém quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta que vocês queiram falar? Controle. Bacana. Então, vamos continuando. Em relação ao sarampo, vocês já devem ter ouvido aí falar sobre ele, né? É uma doença que ela tinha sido erradicada do país. Erradicada não se tinha casos registrados de sarampo mais no país, né? Até um tempo aí atrás. Só que eu vou mostrar para vocês o porquê que o sarampo voltou a ser um problema de saúde pública, principalmente nacional. Aqui, o sarampo é causado por um vírus e também uma doença infecto-contagiosa. O meio de transmissão é por meio de secreções. Essas secreções são liberadas, né, ao tossir, falar ou respirar. Vocês observaram também que todas essas doenças que eu trouxe aqui para vocês, a forma de transmissão, o veículo de transmissão delas é justamente falando, é tossindo, é tendo contato com secreções, né, o caso da sífilis ali,
por meio de uma pessoa contaminada, né? E aí o sexo desprotegido causa doença. Então, enfim, vejam que todas essas doenças, se não tratadas, se não tratadas adequadamente, elas possuem uma cadeia de transmissão muito alta, né? E aí tornam-se mesmo esse problema de saúde pública, porque não escolhe quem o indivíduo que vai afetar. Não tem isso, né? Qualquer pessoa está sujeita a vir a desenvolver uma doença se esses pacientes não forem tratados corretamente, né? Então, geralmente, isso acontece 4 dias antes ou 4 dias após o surgimento de manchas vermelhas pelo corpo, que é o sintoma mais comum. Aí eu tenho aqui febre alta, o mal-estar intenso e o nariz escorrendo ou entupido, sendo a vacinação a única forma de prevenção. Ela é gratuita e salva vidas. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina. Gente, a vacina sarampo está disponível aí no SUS, no calendário vacinal. E as crianças, todas as crianças, têm que completar, né, ali o seu esqueminha vacinal, porque é a única forma de prevenir essa doença. Como o Brasil perdeu o certificado de erradicação do sarampo? Como eu disse para vocês, não era registrado um caso de sarampo há trocentos anos, né? A vacina, a doença, ela tinha sido erradicada aqui do país. Não tinha registros por parte do Ministério da Saúde de pessoas, de pacientes contaminados com sarampo. Até que, de alguns anos para cá, eu acho que foi de 2015 para cá, se eu não estou enganado, que começou-se a receber notificações do Ministério da Saúde, começou a receber notificações de que a doença havia voltado, né? E aí o Brasil, que tinha um selo internacional, que era uma doença que não era registrada em território brasileiro, ela foi erradicada, aí começou a voltar, e começou a surgir os primeiros casos, né? E em 2016, a Organização Pan-Americana de Saúde concede o certificado de eliminação do sarampo. O país estava há 12 meses sem registros de casos. Aqui um lembrete importante. Estava desde o ano de 2000 sem casos autóctones, autoquitones, palavras difíceis, é sem registro. Resumindo, desde o ano de 2000 não havia registros de sarampo no Brasil. Ou seja, durante esse período, todos os casos foram confirmados no Brasil, foram importados, ou se não eram transmitidos aqui, mas de pessoas que viajavam para outros países e poderiam trazer a doença para cá. Mas, através da vacinação, que era o único meio de transmissão, a doença ela foi erradicada no país. Só que o que aconteceu? No ano de 2019, o Brasil perdeu esse certificado, porque começou a surgir os primeiros casos de sarampo no país, né? Após 12 meses de novos casos da doença, e por estar com uma cobertura vacinal abaixo de 95%. E esteja sempre atento ao calendário nacional de vacinação disponibilizado pelo Ministério da Saúde. E lembre-se, a vacinação é gratuita e salva milhares de vidas. Por que o Brasil perdeu o selo de erradicação do sarampo? Existem alguns movimentos chamados movimentos anti-vacinas, vocês já devem ter visto aí também agora na mídia, uma galera que diz que não vai tomar a vacina do Covid, né? O povo estudou muito, entende muito de genética, né? É interessante que essas pessoas que dizem que não vão se vacinar, porque não sabem como é que foi feita a vacina, não sabem o que é que tem dentro da vacina, fica fazendo outras coisas, né? Leva um meio de vida que, teoricamente, não é muito satisfatório aí para ter saúde, não, né? Mas, enfim, essa galera... Oi. Pode falar? Pode. O povo come salsicha e quer saber de onde a vacina foi feita. Eu ia dizer isso, vem na minha cabeça. Salsicha, mortadela, todos aqueles enlatados, pessoal, ali dentro tem uma bactéria que, se vocês soubessem, vocês nunca mais comiam aquilo. Tudo aquilo que é enlatado, sardinha, aquela outra conserva, enfim, tudo que vem daqueles molhos
tem uma bactéria ali dentro que, para conservar, né, que ela pode trazer problemas de saúde gravíssimos. Mas o povo tá lá, né, comendo champignon e achando que é o auge. Mas, enfim. Voltando para cá, foi devido a esses movimentos anti-vacina, gente, que as pessoas não... Porque, assim, a vacina do sarampo, ela é ofertada durante a infância, né, no calendário vacinal. E aí, é a partir da infância que a gente começa, assim, a criar anticorpos, para que a gente não venha desenvolver a doença. Só que o que está acontecendo? As pessoas que defendem aí esses movimentos anti-vacinas não estão levando as crianças para se vacinar. Outra coisa, a mesma coisa acontece também, não sei se vocês já ouviram falar, só vou abrir um parênteses aqui, para o pessoal que toma vacina HPV, né? Tem a vacina de HPV, aí tem uma galera por trás, principalmente, não estou julgando A, nem B, nem C, mas tem um pessoal de uma determinada religião X aí, que não permite a tomar a vacina, né, adolescentes, que geralmente é ofertada para meninas de 9 a 14 anos, se eu não estou enganada, e meninos de 13 a 14 anos, né, mas ia baixar também para ficar do mesmo jeito. Essas pessoas acreditam que a vacina de HPV, elas contribuem para que as crianças estimulem as crianças a ter uma vida sexual mais precoce. Aí, essas coisas bizarras e absurdas, a gente costuma ver muito no serviço, né? Algumas pessoas não estavam permitindo que as crianças recebessem a dose dessa vacina. Só que, gente, o que elas esquecem? É que a vacina é um meio de prevenção, ela previne para que você não venha a desenvolver, principalmente, 2 tipos principais aí de HPV que contribuem para o surgimento do câncer na região genital. Nas meninas, câncer de colo do útero, nos meninos, o câncer peniano, né? E aí, as pessoas a galera que defende aí, não gostam das vacinas, eles não estavam permitindo, autorizando que essas meninas, essas crianças, esses adolescentes recebessem essas doses das vacinas, o que é um problema, porque a gente começa a registrar cada vez mais, né, doenças relacionadas a esse tipo de comportamento que poderiam ter sido muito bem evitadas. O sarampo não é diferente. Então, foi devido a isso, né, a não vacinação, esses movimentos anti-vacinas que vêm aí tomando força, principalmente apareceu um bocado de gente aí agora escolhendo a vacina que queria do Covid, lá se vai, não ia tomar, e enfim, né? E aí, sempre defendi a vacina, acredito muito na ciência, adoro, amo o SUS, não duvido da ciência, e defendo, e essas reações, pessoal, que algumas pessoas ficaram até fazendo brincadeira, porque no Brasil tudo vira mesmo, né? O pessoal ficou aí dizendo que as vacinas produziam algumas reações que a pessoa ficava doente, né? O que é normal, toda vacina pode vir a apresentar ou não alguma reação adversa, né? Mas, no mais, ninguém morreu porque tomou a vacina, e eu desconheço alguém que tenha virado jacaré porque tomou a vacina, né? Mas aí vamos adiante. Porque existe a recusa vacinal, principalmente princípios filosóficos e religiosos, essa parte que eu estava falando para vocês, alguns aspectos socioculturais, falta de informação mesmo, né? O que chega para essas pessoas geralmente são fake news, que é isso que a gente costuma compartilhar no WhatsApp, né? E quem não tem o WhatsApp hoje? Tá igual o rádio. Quem não tem um rádio hoje, né? A internet tornou-se aí um veículo de informação, tem se comportado, se não utilizado da forma que deveria, torna-se aí uma faca de 2 gumes, né? Cheia de fake news. Baixa percepção do risco da doença e o questionamento da eficácia. No caso, essa galera aí está questionando o que é que tem dentro da vacina, né? O povo quer saber da vacina do Covid, né? Principalmente. Porque existe a recusa, principalmente aliada aqui à desinformação, né, os fake news, que faz com que essas pessoas temam possíveis efeitos adversos.
Por que é importante falar sobre isso, pessoal? Porque o movimento anti-vacinação vem ganhando força, devido à internet, que facilita a divulgação de notícias falsas acerca da vacina. O ano de 2019 foi incluído no inclusão do movimento em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global. O movimento ameaça reverter o progresso, alcançando no combate a doenças evitáveis por vacinação. Então, esses movimentos anti-vacinas, essas fake news que ficam rolando por aí, no WhatsApp, elas contribuem para que todas essas doenças que deveriam ter sido erradicadas, algumas que são erradicadas só com o uso da vacina, elas contribuem para que ganhe força, né? E que a gente não consiga eliminar essas doenças do convívio social, muito pelo contrário. Doenças como o sarampo, que tinham sido erradicadas, voltaram aí à tona, né? E aí o Ministério da Saúde começou a receber notificações de crianças, em especial, que estão com os sintomas, que estão com a doença, né? E aí fica a deixa também, justamente para a relação aí do Covid, não tem como não falar nele, porque desde quando começou a pandemia aqui no Brasil, né, tem uma galera que defende o uso aí da ivermectina, da cloroquina, da azitromicina e do zinco, como sendo os fármacos aí causadores, né, que vão ajudar aí a inibir o crescimento aí da doença, né, o desenvolvimento da doença na comunidade. Mas a gente viu que se isso servisse, gente, eu acho que não deveria, né? As pessoas deveriam, a gente já deveria ter tido um declínio aí há muito tempo, porque há muito tempo que o pessoal começou a tomar isso. Eu acho que desde que a pandemia tornou-se aí o assunto mais comentado no país há mais de um ano atrás. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A gente já passou por 2 grandes ondas aí, eu acho que já está na 3ª ou 4ª, que continua. O Covid ainda é uma realidade muito nossa, mas o que a gente observa é a diminuição progressiva dos casos de Covid. Não sou eu que estou dizendo, não. Procurem informações em unidade, em bases de dados, né, eficazes, eficientes, que vocês vão encontrar informações aí disso que eu estou falando. Então, se quiserem se respaldar, né, não acreditar em tudo que vem, tudo que visualizam aí no Facebook, observem os sites aí de referências mundiais, né? Que alguns são manipulados aqui, tendenciosos. Então, observem o que o resto do mundo está falando, o que o resto do mundo está dizendo sobre a doença e compare com o que nós estamos vivendo aqui. Imagine vocês que a indústria farmacêutica tem países aí que investiu trilhões e trilhões de reais, né, para produzir a vacina, para produzir uma medicação eficaz para reduzir esse número de casos aí que nós estávamos registrando, né? E aqui a gente vê totalmente o contrário, a gente vê um presidente que fala justamente o contrário. Não estou inventando, ele mesmo que disse, né, que não ia comprar, enfim, tudo isso que a gente já conhece. Não vou me apegar não, porque eu acho que tinha que ser aqui uma aula só para a gente poder falar sobre isso, esclarecer esses pontos, né? E aí a gente acaba fugindo do nosso foco aqui. Então, voltando para cá, nós vamos falar um pouquinho também sobre a varíola. Não deixa de ser, é também uma doença infecto-contagiosa, causada por um vírus que se destaca como uma das doenças que mais causou mortes na história da humanidade. A doença causada pelo esse vírus aí, otopoxvírus, variolae, geralmente são nomes bem difíceis mesmo, não quero que vocês fiquem matutando esses nomes, nem decorando isso, não. O meu propósito não é esse, tá? A transmissão da varíola ocorre por inalação de gotículas contendo o vírus, os quais são eliminados pelo doente também, olha só, ao falar, tossir ou respirar. A doença é capaz de matar cerca de 30% dos seus infectados. E aqui eu tenho uma criança contaminado, né, com a varíola. Não sei se vocês já ouviram falar na revolta da vacina, que foi um período que teve aqui no país, né, alguns anos atrás, onde militares, né, adentraram as casas das pessoas comuns e começaram a fazer a administração da vacina aí contra a varíola, né? Causou uma revolta muito grande, porque pouco se sabia sobre o uso das vacinas e foi obrigatória, né?
não foi algo que foi esclarecido para a população, né? Através, por exemplo, é através da vacina que a gente vai conseguir erradicar a varíola do país. Não foi algo comunicado, mas foi utilizado a força, né? Por parte aí dos militares, que entravam na casa das pessoas e vacinavam as pessoas à força mesmo. E aí começou a haver as controvérsias, né? Um movimento esse que ficou conhecido aí como a revolta da vacina. Estimula-se que a varíola causou 300 milhões a 500 milhões de pessoas no mundo ao longo do século XX. E aqui, a título mesmo de informação histórica, né, a erradicação que aconteceu no ano de 1996, há bastante tempo, com a administração aí da vacina. Para vocês verem, trouxe isso aqui porque eu acho importante demais falar. Não é de agora que a vacina, gente, as vacinas, elas vêm sendo trabalhadas para conter doenças. É de muitos anos, há muitos anos atrás. Esses movimentos anti-vacinas, eles têm ganhado força agora no país, porque a gente tem um líder que bate muito na tecla contrária, né? É como se fosse o mundo todo falando uma coisa, pesquisadores, a ciência, indústrias farmacêuticas que investem aí, e temos aqui um outro cidadão que preconiza e bate na mesma tecla ao contrário, e o pior é que a gente tem um monte de gente que segue essa mesma linha de raciocínio. Mas, democracia é isso, né? Varíola. Aqui, esta foto é de um contra-vacina, um que tomou a vacina, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esse aqui não tomou a vacina, o primeiro menininho. O segundo aqui tomou a vacina. Então, veja a diferença fisiológica, né? A manifestação clínica que a doença pode causar no organismo para um indivíduo que não foi vacinado e um indivíduo que foi vacinado. É devido às vacinas que você não vê mais imagens como essas nos dias atuais. E aqui, não menos comum também, poliomielite, uma doença que era muito mais comum há alguns 25 anos atrás, né? Acometeu muita população brasileira, eu acho importante falar, porque a polio também é uma doença que tem cura somente a partir da vacinação. Também chamada ou conhecida como paralisia infantil, pólio ou ainda doença de Raynaud. Raynaud é uma infecção viral. Doença contagiosa que ataca o sistema neurológico, afetando o corpo inteiro, podendo causar paralisia dos movimentos musculares. A transmissão ocorre também por contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e pode ou não provocar paralisia. O último caso de infecção ocorreu no ano de 1989, aqui em Sousa, na Paraíba. E a vacinação, vou passar aqui embaixo para vocês não esquecerem jamais, que é a única forma de prevenção e está presente no nosso calendário vacinal e é feita gratuitamente através do nosso maravilhoso SUS. Aqui alguns sintomas da polio: febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, vômito, diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca e a meningite. Sabe por que vocês aí, mães, mamães, ou quem não é mamãe, né? Mas o pessoal aqui que está comigo na aula, o pessoal que tem em média 25 anos, 20 anos, sabe por que vocês não veem imagem como essas aqui, ó, dessa, onde eu estou passando o meu mouse aqui, onde essas pessoas têm aí os membros inferiores, onde as pessoas têm um membro inferior completamente ou quase totalmente comprometido. Sabe por que vocês não veem imagem como essas aqui? Ou crianças na idade de vocês, com 25 anos, 20 anos, com paralisia infantil? Porque vocês tomaram vacina, vocês tomaram a VOP quando vocês eram crianças. Com certeza vocês tomaram. A única forma de prevenção contra a poliomielite é a vacinação. Então, é por isso que imagens como essas aqui, na idade de vocês,
não é mais comum da gente ver, né? Porque desde que foi incluída no calendário vacinal, muitas dessas doenças, como a varíola, por exemplo, elas começaram a ser erradicadas. Então, é uma prova novamente, de que as vacinas, elas fazem efeito, e não é de agora, é de muito tempo atrás. Aqui, doenças erradicadas, varíola e poliomielite, que foram essas duas que nós falamos anteriormente. Foram erradicadas por quê, gente? Por causa das vacinas. Aqui uma reflexão para vocês. Não desmereçam os cientistas, torçam para que todos eles acertem no seu trabalho, afinal, o interesse é de todos. Dos políticos, cobrem mais incentivo para a ciência dessa cambada, porque a ciência vai mostrar que, com incentivo financeiro, ela é capaz de algo muito maior. O sucesso dessas vacinas pode ser um avanço para a cura de outras doenças. Saia da bolha e tenha esperança. Aqui as referências de onde eu retirei toda essa aula, pessoal. E... Opa, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, estou a ouvi-los. Espero que tenha dado para vocês compreender. Caso queiram acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade.